Fala pessoal, se você ainda não me conhece, meu nome é Alice e hoje eu vou contar pra vocês a minha experiência trabalhando como imigrante ilegal aqui na Espanha. Eu não sei se você acompanhou meus outros vídeos aqui do canal, mas em um deles ou alguns deles eu expliquei que eu vim pra Espanha grávida e vim com meu esposo. Ele não tinha noção nenhuma do idioma, já que era a primeira vez dele viajando pra fora e ele nunca tinha tido interesse em estudar idiomas. A gente chegou aqui e ele foi buscar trabalho na cidade que a gente morava chamada Gironella. E aí ele não conseguiu nada, até por não ter o idioma. Aí um dia eu estava procurando trabalho para mim. Na verdade, a gente estava procurando para ele. E como eu que falei em espanhol com o dono de um bar, aí esse senhor perguntou assim: e você não quer trabalhar não? E se eu estava grávida de uns 6 meses? Ele queria me colocar para trabalhar lá na cozinha com ele. Só que eu até fiquei de fazer um teste, mas eu não estava me sentindo muito bem porque eu sentia um peso. Acho que o bebê estava querendo girar já. E eu sentia como se fosse um peso na minha barriga que quando eu ia caminhar me incomodava bastante. E eu tive alguns problemas também de saúde na gravidez. Aí eu não fui. Mas para você ter uma noção, né? Eu ia conseguir um trabalho estando grávida só pelo fato de saber um pouco o idioma, porque o meu espanhol era aquele espanhol que eu usava no aeroporto mais com o pessoal da Argentina, do Uruguai. Aí sim já ia conseguir uma oportunidade para você ver como é importante o idioma, estando grávida e estando ilegal, porque eu estava ainda como turista, né? Depois, quando o bebê nasceu, eu também precisava conseguir uma renda, porque a gente ainda estava na casa da avó da minha madrasta. E eu precisava ter dinheiro para ajudar com as contas da casa e não gastar toda a nossa reserva. E ele também. Só que sempre aparecia mais trabalho para mulheres do que para homens. Tipo, limpeza, essas coisas. Era o que o pessoal comentava, ao menos, né? Só que depois a gente descobriu que tem trabalho para todo mundo, na verdade. Só é você sair e ir perguntando nos pueblos vizinhos, como é que se diz? As pessoas na rua, sabe? Por onde você for, perguntar sempre, se oferecer para trabalhar e se disponibilizar para todo tipo de trabalho que seja coisas honestas. Então, eu peguei, ele estava indo trabalhar na casa de um colega da gente do Brasil e ele arrumou outro trabalho de garçom. Aí eu peguei e falei assim: então fala com esse rapaz para eu ir no teu lugar limpar a casa e pergunta ele, já que ele te paga pouquinho, que a pessoa pagava 5 euros a hora porque na limpeza da casa dela. Também não tinha condições de pagar mais do que isso, segundo a pessoa. Então eu falei para ele assim: já que te paga só 5 euros a hora, uma pessoa normal aqui cobra no mínimo 10 euros a hora para fazer limpeza, pergunta se eu posso levar o neném e eu limpo a casa dessa pessoa. Aí o Noah, quando era pequenininho, quando ele era recém-nascido, ele ficava bem tranquilo no cantinho dele lá, na cadeirinha e tal. Aí deixava ele limpar a casa de boa. Aí até quando ele tinha, acho que uns 2, 3 meses, eu ainda consegui ficar fazendo essas limpezas. Ganhava 5 euros a hora. Aí por mês eu tirava uns 50 euros por aí. Já era alguma coisa para ajudar em alguma conta da casa da avó da minha madrasta. E também para comprar alguma coisa pro neném, né? E meu esposo trabalhando de garçom à parte, né? Mesmo sem saber falar o idioma, lembrando isso, né? Que ele foi trabalhar de garçom mesmo sem saber falar o idioma. Bom, depois dessa experiência trabalhando com limpeza, e eu ainda também, uma coisa importante para se ressaltar é que eu nunca tinha trabalhado com limpeza e não era nenhuma dona de casa assim também para dizer assim: nossa, vou cobrar bastante, vou ser exigente. Então também tem esse ponto aí. Eu sei limpar, sempre soube limpar, mas não era tão rápida, como é que se diz? Não era tão perfeccionista assim. Hoje em dia, obviamente que melhorei, porque agora eu estou trabalhando mais e chego já nesse ponto aí para vocês. Outra experiência que eu tive também foi quando eu saí, eu tinha mudado, fui morar num quarto depois da casa da avó da minha madrasta, fui morar depois em outro quarto aqui na cidade que eu moro hoje, que se chama Berga, e quando cheguei aqui, eu conheci a brasileira, que foi a mesma senhora que me conseguiu o piso para eu alugar, que ela tinha os contatos e conseguiu para mim alugar esse piso, pra gente alugar, né? E aí essa senhora também trabalhava num restaurante, que era nas montanhas por aqui, e ela conseguiu para mim trabalhar lá durante o dia. Só que o meu filho, ele tinha 3 meses. Aí eu passava 12 horas, mais ou menos 10 a 12 horas trabalhando, só que eu ganhava 9 euros a hora. Era muito bom, porque eu comia lá, eu bebia refrigerante, suco, comia muito bem no almoço, tomava um café da manhã bem top, como é que se diz? E lanchava ainda à tardezinha, se quisesse. E ainda ganhava uns 100 e poucos euros por dia que eu trabalhava lá no sábado e no domingo. O problema que eu tive foi que o meu filho só tinha 3 meses, ele só aceitava o leite materno, não estava aceitando leite de lá, não estava aceitando nenhum tipo de leite e só aceitava o leite materno. E ainda teve uma alergia a leite de vaca. Eu não podia tomar leite de vaca, que ele tinha reação alérgica, e nem ele poderia tomar, obviamente, leite de vaca. Aí, resumo da ópera, eu tive que sair do restaurante. Só que foi uma das melhores oportunidades que eu tive, porque eu trabalhava só no sábado e no domingo. Então,
2, 4, 6, 8. 8 finais de semana, 8 dias de finais de semana, eu já ganhava 800 e poucos euros. Então era muito bom. Então, como eu estava dizendo, aí eu precisei deixar o trabalho no restaurante, que foi um dos melhores que eu tive, porque só trabalhando no final de semana, durante o mês eu tirava 800 euros. Aí o que aconteceu? Meu esposo foi trabalhar na oficina mecânica e eu fiquei em casa cuidando do neném e das coisas de casa, das obrigações que tinham para fazer de casa, tipo fazer compra, alguma coisa assim. Comprinhas da semana, né? Coisas leves que eu pudesse fazer com o bebê. E aí, depois de um tempo, a gente, como é que se diz? Nesse dele vai, faz algum bico, vai, eu vou, faço algum bico. Esses dias agora eu comecei a trabalhar com limpeza, porque me surgiu a oportunidade de trabalhar na casa de uma senhora que é mãe de uma amiga. E aí eu cobro 10 euros a hora. Eu cobro o mínimo porque, como eu tinha falado para vocês, eu não tinha experiência nenhuma com limpeza, então eu fazia tudo mais devagar. Então, querendo ou não, a pessoa, por exemplo, se uma pessoa que faz rápido faz em 3 horas, que agora eu também faço em 3 horas, eu fazia em 5. Então, para a pessoa também não seria tão lucrativo assim me pagar, como é que se diz? Me pagar, sei lá, 5 horas a 10 euros, beleza. Mas se eu cobrasse 15 euros, como eu conheço gente que cobra 15 euros a hora, iria ficar bem mais caro, né? Aí eu comecei agora cobrando a 10 euros. O que aconteceu também? Depois dessa primeira casa, agora eu já consigo limpar a casa dessa senhora por 3 horinhas e fica bem limpinha, mas por quê? A casa dela já é uma casa extremamente limpa, as camas já são forradas e tudo certinho. Eu só preciso mesmo tirar o pó, porque é uma senhora idosa, e passar uma vassourinha, tirar o pó da casa e tudo certo. Aí também o que é que acontece aqui? Uma coisa muito importante. Aqui são muito, pelo menos aqui na região da Catalunha, eles são muito de boca a boca. Tipo, você morar no interior e você ser conhecido. Então, uma senhora me conheceu. Aí essa senhora vai me indicar para outras senhoras que eu faço limpeza, que eu faço em tal horário, que eu sou de confiança e por aí vai. E aí eu consegui outra cliente, porque eu faço umas escadas também, que eu cobro 15 euros. Eu faço as escadas em 1 hora, 1 horinha e pouco. Aí você limpa as escadas do prédio, no caso são dois, só, essa até o segundo andar só. E você limpa o corrimãozinho da escada e a porta e o timbre, que é aquela parte que você toca, sabe? Eu não sei se é timbre em português também. Mas enfim, o interfone. Você toca o interfone. E aí eu limpo essa escada. A dona do prédio já me chamou para limpar a casa dela. E agora eu continuo cobrando 10 euros a hora, só que eu estou bem mais rápida. Eu limpo a casa dela dia de segunda, terça, quarta e quinta. Aí na sexta-feira eu folgo. E outro trabalho que eu também consegui, porque parece que não acaba mais nunca a quantidade de trabalhos que eu já consegui. Lembrando que eu tenho um bebê também, né? Outro trabalho que eu consegui foi num bar. Dia de sábado eu trabalho em um bar. Eu faço cafezinho, eu fazia a limpeza desse bar antes também, que eu esqueci de falar essa parte. Desde agosto eu limpo esse bar, só que era uma vezinha no mês, por isso que eu não lembrei. Mas eu faço a limpeza desse bar e além de fazer a limpeza dele de vez em quando fecha, quando vai abrir, eu tirar um pó, alguma coisa, eu também sirvo cafezinho e cerveja, que aqui tomam muito a Estrela e a Mal, né? Que são duas cervejas famosas de aqui da região. Sirvo o cafezinho normal, cortado, que é um café com leite, só que num copo pequenininho. Sirvo café com leite normal e etc. E café com leite condensado, que eles têm um costume aqui, que eu não sei se vocês sabem. Mas no mais é isso. Como é que se diz? Eu tive essas experiências trabalhando por aqui. Tudo isso que eu estou falando para vocês é tudo trabalho que eu consegui de maneira irregular. Eu não tinha NIE, não tinha nada. Só o passaporte e a força de vontade. Então, se você quer, de qualquer maneira, assim, eu sempre digo, se você que tem um sonho e você está disposto a trabalhar, você tendo saúde e você conquista. A não ser que Deus não permita, mas Deus permitindo, você tendo saúde, meu filho, você vai longe. Onde a gente está agora? Mostra a vista aqui desse lugar. Isso é gratuito, obviamente, né? Que isso aqui a gente tá fazendo uma caminhada, mas a vista é incrível. Inclusive, essa semana eu postei no Instagram. Cada um tem a vista da montanha que escolher subir. Se você tem o sonho de vir morar fora, se você tem um sonho grande assim, começa a estudar, começa de hoje, começa a trabalhar, começa, porque se tu não começar, tu não vai chegar lá nunca. Eu também comecei vendendo brigadeiro na rua, eu comecei vendendo Avon com 13 anos de idade na escola, sabe? Então se você não começar, nunca vai acontecer. Se você gosta desse tipo de vídeo, não se esquece de deixar o seu like aqui embaixo, só pelo sacrifício de estar carregando o neném e gravando um vídeo aqui no meio do mato, né? E não se esquece de se inscrever no canal que eu vou postar muito mais vídeos. Inclusive, vai ter um vídeo em breve falando com o Paleta, e que no caso é o pedreiro, para explicar para vocês como é que se trabalha aqui de pedreiro na Espanha.